FATERJ, Faculdade de Teologia Reformada Genebra. Apresenta João Calvino, reformador e figura provocadora. Vê como tudo está sempre em agitação. Veja como as pessoas são reduzidas de riqueza a trapos. O que podemos encontrar no mundo a não ser problemas por toda parte? Se encontramos um lugar para descansar, o que nos garante que estaremos seguros ali? João Calvino, um dos grandes reformadores europeus. Muitos se esqueceram hoje. Para outros, sua imagem permanece incerta na história. Como quase nenhum outro, ele se tornou uma figura encantadora. Uma coisa é certa, ele foi um dos inovadores mais importantes dos tempos modernos. Toda a nossa sabedoria, desde que realmente mereça o nome sabedoria e seja verdadeira e confiável, basicamente compreende duas coisas: o conhecimento de Deus e nosso autoconhecimento. O teorema de Calvino ainda afeta nossas vidas hoje. Quem vemos quando olhamos no espelho? E que ideias temos de Deus? O reformador de Genebra lançou bases importantes para a nossa vida moderna. Vale a pena redescobri-lo. A influência de Calvino é muito superior a nível mundial. Até os gestos fazem do calvinismo muito mais bem-sucedido do que o luteranismo. Os luteranos não gostam muito de escutar isso, mas é algo realmente inquestionável. É simplesmente assim. Partida para um novo mundo em 1620. É uma partida no sentido de calvinismo. Os peregrinos estão indo costa norte da América. Há puritanos, calvinistas espalhados a bordo. Eles carregam um tesouro com eles, a Bíblia. Os Estados Unidos evoluíram nos próximos séculos. O calvinismo inspirará a nação. Vestígios do calvinismo ainda podem ser encontrados hoje, nas igrejas livres de orientação fundamentalista. By how we handle our money, by how we do our budget, by how we keep our yard, by how we maintain our vehicles. All those issues are issues of worship because we are stewards of our time. When we're giving our tithes and offerings here at New Life Church, we do it in the midst of worship. We don't do it with background music of worship. We do it in the midst of worship because when you give your tithes and offerings, that's worship to God. It's you saying to God, I love you. This is what I want you to do. Think about it, and when you're ready, I want you to stand to your feet, one at a time, and shout as loud as you can, I want the cross! A história do calvinismo já nos Estados Unidos mostra-se cheio de contradições e separações do ensino original de Calvino. A influência do reformador é indiscutível. Ao longo dos séculos, formou uma rede mundial de igrejas que têm suas raízes no ensino de Calvino. Relatos dizem que em 1534 o jovem Calvino viajou pela França e que ele estava em uma crise profunda. Sua confiança na Igreja Católica é abalada. Mais tarde, ele se lembra desse momento.
Estava tão apegado na superstição do papado, que não foi tão fácil sair de tão profundo abismo. Mas Deus quebrou meu coração, que pela sua idade era muito teimoso, graças a uma repentina conversão, que por imprevisível raio de luz me mostrou em que abismo de erros e em que imundícia eu me encontrava. Então, Senhor, cumpri com minha obrigação e me entreguei assustado e com lágrimas condenando minha vida anterior e o seu percurso. Sua dramática conversão precedeu a uma vida agitada. João Calvino nasceu em 1509 em um mundo que predestinará sua vida. Através do seu pai, um benfeitor da Igreja, terá garantidas as prebendas eclesiásticas tal como terras, segurança financeira e profissão, que pertencia a um seleto grupo de privilegiados. O jovem Calvino dá a impressão de ser mais bem introvertido e atencioso que os outros. Logo, descobrirá sua paixão pela biblioteca da Igreja. O mundo dos livros o cativará por toda a vida. Oferecerá a ele um nível de segurança e familiaridade que, de outra forma, ele não alcançaria na vida real. Nouillon, hoje uma pequena cidade, 500 anos atrás, no entanto foi um importante centro da Igreja Católica. Durante séculos o bispo governou daqui, com seus caprichos e arbitrariedade sobre a população. O pai de Calvino sente na própria pele, ao expressar uma opinião diferente, é excomungado da Igreja. É uma experiência terrível para Calvino que o levará a uma reflexão mais tarde, que só Deus pode julgar o homem. Dúvidas estão mexendo com ele. Calvino balança entre humildade e rebelião. Ele olha para uma igreja que está se afastando cada vez mais longe dos fundamentos bíblicos. Entre o final da Idade Média e o início dos tempos modernos, as velhas orientações não ajudam os homens a seguir adiante. Seus medos estão ficando maiores, concentrados nas imagens de condenação eterna. As pessoas realmente tinham muito medo do juízo e das torturas do inferno. Não era medo das torturas terrenais, mas de todas as torturas que estavam na pós-vida. Há de se dizer, também, que a Igreja Católica sempre foi muito criativa para ilustrar as tormentas do inferno. Ali, naquele momento havia realmente uma necessidade de criar uma compensação com o fim de, primeiro, para não dar vida a esse medo e segundo, para não morrer com ele. Sua dramática conversão precedeu a uma vida agitada. Assim é certo que para amplos aspectos da população, a vida não era relativamente atrativa. Tudo isso é repugnado pelas pessoas cultas das cidades, se escandalizavam pelo culto que exerciam pautas religiosas arbitrárias, o Espírito Santo e o poder de Deus se põem em questão, dando ênfase para uma adoração exagerada à Virgem Maria. A força da palavra de Deus desaparece detrás de imagens de esculturas. A consequência é um culto devotado aos santos, pois, santos estão ali para todas as situações da vida, desrespeitando assim os fundamentos bíblicos da fé, em especial a veneração de relíquias, surgindo um mercado irracional veneração em busca de milagres. A abominação de Calvino por essas práticas mostram que isso antecipa as ideias da Ilustração, alinhando-se com os humanistas e naturalmente também com Martinho Lutero. Ambos se veem como porta-vozes de uma pujante classe de cidadãos que buscam orientação para suas ações e que desejam ter uma clara imagem de Deus. Santa Ana, a mãe da bendita Virgem Maria, tem um corpo completo na província, outras partes em Lille, Notre-Dame e Lyon. Tem uma cabeça em Trier e outra no condado de Jalit, e uma terceira em Turichen, uma cidade que leva seu nome. Não quero nem falar das centenas de relíquias espalhadas em outros lugares. Se trata que o ser humano não pode criar imagens de Deus, sendo que Deus só pode ser conhecido quando Ele mesmo se mostra. Como se mostra? Se mostra nos cultos quando se reúnem as pessoas. As pessoas se olham uma para as outras. São imagens e semelhanças de Deus, lado a lado, podem crer que são filhos de Deus.
Essa é a maior imagem de Deus que alguém pode conhecer. Calvino a caminho de um novo período de sua vida. Paris será a primeira parada de sua formação. A cidade era então o centro das atividades políticas e espiritual. Aqui, um rei simpatizante com a reforma funda ao lado de Sorbonne uma moderna universidade, hoje em dia conhecida como Collège de France. O jovem Calvino frequenta nesta metrópole um instituto de elite. A educação severa e estrita não o incomoda, pelo contrário, ele até gosta disso. Calvino se encanta pelas regras da gramática e, além do mais, ele é um brilhante orador. Calvino está indo para Orleans, onde, seguindo o conselho do seu pai, ele começa a estudar direito. O espírito da liberdade reinava na cidade há muito tempo. O Renascimento italiano deixou marcas profundas. O mesmo vale para as ideias liberais do humanista Erasmus von Rotterdam. Melanchthon e o legalista Alciatus tornaram-se modelos para Calvino. Obviamente, os pensamentos da Reforma também moldam o clima espiritual da cidade, e os livros de Martinho Lutero ocupam o tempo de Calvino. Graças ao estudo de direito, Calvino alcança uma maneira própria de interpretação da Bíblia. Calvino avança no Antigo Testamento, em primeiro plano vê Deus estritamente juiz. A contribuição de Calvino para a história da Igreja pode-se encontrar um denominador comum. A força da irradiação da palavra de bíblica tem uma conexão para ele com a autoridade da lei. A esse respeito, os católicos se mostrarão mais tarde tão equivocados e desviados. Esta gravura monumental leva o nome de dois caminhos. Era a representação daquele tempo sobre os dois possíveis caminhos da cristandade. O caminho católico consumado em primeira instância pelo Papa, pelos bispos e das diferentes ordens morais. Aqui se encontram os temas distintos criticados pelo protestantismo, o culto às relíquias, a veneração de imagens e muitas outras coisas. Este caminho então conduz à perdição. O outro caminho leva para a Jerusalém Celestial. Este caminho é o do peregrino. Este caminho leva aos textos da Bíblia, o livro, que é a mais alta referência da religião reformada. Aos dois sacramentos que é mantido pelos protestantes, a dizer, o batismo e a ceia do Senhor. E esta última parte do caminho leva a Jerusalém Celestial. O caminho futuro de Calvino será marcado pela insegurança. Um homem em tempos difíceis e em constante fuga. Fascinado pelas ideias da Reforma, volta para Paris, onde inicia finalmente o estudo da teologia. Logo se fixaram neste estudante as forças reformadoras. O reitor da Faculdade Reformada faz Calvino trabalhar em uma campanha contra as arbitrariedades católicas. Calvino pagará pelo seu entusiasmo. Ameaçado pela Igreja Católica e perseguido, abandonará Paris convertendo-se em fugitivo. Esses tempos mal oferecem um minuto de paz. As guerras começam e terminam com o tempo de paz. Os protestantes tolerados a princípio, são cruelmente perseguidos mais tarde. Finalmente, o movimento da Reforma termina na França no massacre na noite de São Bartolomeu. Essas experiências de fuga que Calvino introduz em seus ensinamentos. Calvino teve que abandonar a França em 1536, como autor da obra Institutas. Ele era para os católicos um herege, e estava condenado à pena de morte. Esta condição, que ele é um teólogo do exílio, tornou sua teologia mais pragmática. Por exemplo, o que se necessita para realizar um culto, não se necessita uma igreja, um altar, um crucifixo, mas basta ter um local, uma Bíblia e que alguém a leia alto. Isso basta para ter um serviço religioso completamente válido. A próxima parada de Calvino será Basileia. Aqui ele encontrará a grande oportunidade de escrever a primeira versão de sua grande obra.
Institutas da religião cristã. O livro é fruto de suas experiências e ao mesmo tempo uma prova do seu talento espiritual. Com as institutas, Calvino se mostra à altura das grandes discussões religiosas, colocando no mesmo nível de igualdade que os grandes reformadores Zwingli e Lutero. Este livro é também o ponto final do desenvolvimento que o levou até o humanismo em sua juventude. O confronto com o humanismo acompanha a vida e o trabalho de Calvino de maneira sustentável. 4 leitores, especialmente iluminadores posteriores como Voltaire ou Balzac, rejeitam a imagem extremamente negativa do homem. Calvino fornece evidência suficiente disso em seus escritos. Se você apenas olhar para as pessoas por seus dons naturais, do topo da cabeça até a parte inferior do pé não há o menor traço de luz do bem. Tudo que é um ponto louvável sobre ele vem da graça de Deus. Calvino tem uma imagem do homem e do relacionamento dele com Deus. Por um lado, o homem é completamente baseado na imagem de Deus, por outro lado, ele é um completo pecador. Em alguns casos o calvinismo se torna duro e surgem comunidades autoritárias, do outro lado sobre a tese que o homem continua a imagem e semelhança divina surgem movimentos liberais. A vida de Calvino continua marcada pela inquietação. De Genebra lhe chega o pedido do reformador Farel, que lhe pede ajuda para construir a comunidade reformada. Calvino aceita e, junto com Farel, pretende impor suas metas reformadoras. Pouco tempo depois, os oponentes o expulsam da cidade. Ele trabalha como pastor em Estrasburgo por um tempo, mas logo ele será chamado de volta pelos cidadãos de Genebra. Porém, Calvino hesita. Eu deveria voltar para Genebra para ter uma vida melhor. Por que não me crucificam logo? Melhor seria morrer uma vez do que ser torturado repetidamente. Não há lugar no mundo que tenho mais medo. Minha alma treme quando lembro daqueles tempos passados e em pensar em retomar todas aquelas lutas. A decisão foi tomada. Genebra será para Calvino o lugar onde pretenderá apresentar suas ideias sobre um estilo de vida devotado a Deus. Genebra representava uma cidadania consciente de si mesma. Além do mais, se buscava por motivos políticos novas orientações religiosas e também estavam procurando se libertar dos grilhões da dinastia católica de Savoy. Calvino, um fugitivo da França, é tudo o que eles necessitam, porém será tolerado apenas o que é de interesse das autoridades. Calvino trabalhará muitos anos em Genebra. Continuará aplicando sua doutrina. Cada vez com mais clareza destacará dela uma ideia que, devido sua radicalidade, assustará os contemporâneos do reformador. Mais tarde, levará à fragmentação dos movimentos reformadores. A dupla predestinação. Esta é a parte da base de que Deus predestinou a nossa vida e nossa eleição, em virtude da nossa fé. Nós, os homens, podemos, no entanto, fazer que nosso destino tenha êxito segundo a vontade divina. Por providência, nós entendemos que a disposição de Deus, que por Ele mesmo decidiu o que havia de ser, segundo a sua vontade para cada um dos seres humanos. Pois os homens não foram criados com o mesmo destino, senão que a um é prescrito de antemão a vida eterna e a outro é prescrito a condenação eterna. Também é certo que ele sempre busca a maneira de mostrar que a dupla predestinação não é um fatalismo em mau sentido. Eu diria que é um teorema de uma razão. Isso não deve ser feito. Por exemplo, você não pode cruzar os braços e dizer de qualquer maneira tudo já está predestinado. E o que se trata é de ter uma fé forte, ou seja, a fé é realmente o que dá a segurança de ser escolhido, que faz o medo desaparecer e, em seguida, também significa que alguém pode se comportar de maneira diferente com o meio ambiente, com a esposa, com um amigo, com os filhos de outras pessoas.
Em 1540 Calvino casou-se com a viúva Idelette de Bru, em Estrasburgo. Logo depois, uma criança nasce. No entanto, ambos sucumbem por uma doença mortal após alguns anos. Portanto, seu trabalho não deve ser interrompido. E no fundo o que ele queria provar realmente provar com seu casamento era que o celibato era desnecessário e uma estupidez. Se você observar a história do casamento de Calvino, você verá que a alegria foi limitada, e ele realmente de uma forma muito inteligente seguiu passo a passo seu programa, até que teve uma mulher que correspondia mais ou menos com suas ideias. Mas ele queria em definitivo que essa mulher lhe facilitasse seu dia a dia, buscava um programa de apoio social com assistência de 24 horas com poucas ausências noturnas. E quando sua mulher morre tão repentinamente, ele dá por terminado o projeto e diz, não repetirei isso. As ideias de Calvino sobre uma igreja coletiva harmoniosa são bem apresentadas no quadro O Paraíso de Lyon. Mostra o pregador de Deus naturalmente no meio de sua comunidade, integrado na vida cotidiana das pessoas. Na sala consistorial, na cidade holandesa de Leiden, onde se reuniam os anciãos da igreja, se vê claramente a influência que tiveram do calvinismo. Até as cores que se permite ali, sem fazer idolatria aos objetos. A Idade Dourada da Holanda está totalmente unida ao ideário de Calvino. As pessoas pensam que a Holanda é um país calvinista, e os historiadores passam muito tempo explicando que nem todo o povo holandês é ou era calvinista. Por outro lado, o calvinismo ha sido incrivelmente importante para a formação de um Estado holandês independente no final do século XVI. E dominou a vida pública, religiosa nos séculos XVII e XVIII, porque outras igrejas eram proibidas. Assim, na Idade Dourada holandesa, a única religião permitida publicamente era a religião reformada. Com a colonização, os ensinamentos de Calvino se espalharam por muitos países. O impacto global do calvinismo muitas vezes parece um enigma para nós, porque em muitas comunidades religiosas possuem apenas pequenos rastros seus ensinamentos presentes. A esfera de influência de Calvino continua sendo a cidade de Genebra. Acaso governou aqui um teocrata, ou precursor da democracia e da diaconia? Calvino criou uma ordem eclesial estruturada que intervém com força na vida cotidiana das pessoas, se tornou famosa sua disciplina na igreja, um código de normas que se correspondia com seu caráter. O caso de Miguel Servet atraiu atenção especial. Servet era um livre pensador que negava a Santíssima Trindade, um absoluto tabu que nenhuma igreja cristã tocava. Quando Servet chegou a Genebra, as autoridades o prenderam com consentimento de Calvino e o colocaram no cárcere. E as autoridades o condenaram à pena de morte. A história diz que na véspera da execução, Calvino visitou Servet tentando mudar sua mentalidade, porém, Servet não mostrou nada razoável. Calvino viu confirmado seu rígido veredicto. Calvino enviou um adversário, um pensador espanhol à fogueira. Mesmo que indiretamente. No dia da execução, descreve mais tarde o escritor Stefan Zweig em uma polêmica biografia, que Calvino ficou em sua casa, agachado atrás de sua janela, desejando de que alguma maneira que aquela execução não viesse a ocorrer. A queima de Miguel Servet sempre foi tomado como motivo para condenar o reformador Calvino. Esse homem em que suas ações e seu mundo emocional estavam atrelados à Idade Média,
De muitas coisas se esforçava pela equiparação dos distintos movimentos reformadores em toda a Europa, mostrou Calvino mais tolerante que os outros. Na Suíça houve guerra religiosa, como em muitos países europeus. Em conflito com a burguesia, Calvino se esforçou por toda a sua vida para ajudar os refugiados e os pobres. Aos pobres não tem que mostrar compaixão, senão que há de fazê-los justiça, tirando-os da pobreza, e se lhes faz justiça na medida que não os trata como pobres. Isto não agradou a burguesia abastarda de Genebra. Calvino trabalhou em Genebra por mais de 20 anos. Finalmente suas forças estão esgotadas e sua morte se aproxima. João Calvino deixa seu legado, uma igreja organizada. Outros enxergam do seu legado um sistema estatal e social autoritários. Em 27 de maio de 1527 morre João Calvino. Pouco antes de sua morte, ele fez uma autocrítica bem radical. Eu tive muitas debilidades que tive que suportar, e tudo o que fiz não vale nada. As pessoas ímpias retirarão proveito desta frase. Mas, direi outra vez, tudo o que fiz não vale nada, porque sou uma criatura miserável. Porém, posso dizer de mim mesmo que eu queria o bem. Que os meus erros sempre me desagradaram. E que o meu coração sempre esteve enraizado no amor e no temor de Deus. Calvino, é difícil resumir sua vida, é julgar o tamanho de sua influência. O calvinismo se apresenta como uma série de ideias distintas que têm sua origem em Calvino, na maneira que ele dirigiu sua vida e sua doutrina. Desde o ponto de vista da história das religiões, foi um reformador entre outros, por outro pelas histórias da mentalidades até os nossos dias. Sua importância é muito destacável, isso afeta principalmente sua visão de trabalho e profissão que Calvino inseriu no mundo. Os eleitos de Deus devem trabalhar para serem bem-sucedidos e para o serviço de Deus. O sociólogo Max Weber viu em Calvino um precursor do capitalismo. Calvino também estabeleceu o relacionamento de Deus com as pessoas sobre uma base moderna. Para Calvino era importante que não houvesse fenómenos inexplicáveis neste mundo fora do âmbito divino. E isso é, creio eu, algo que os homens assumiram em seu mundo vital. É que não devem ter medo de nada inexplicável, mas podem dedicar-se a eles para explicá-las através do seu entendimento. Quem é Deus? Onde está Deus? Como isso afeta o mundo? Calvino tentou responder a essas perguntas 500 anos atrás, com uma radicalidade que pode nos confundir, mas ao mesmo tempo fascinar-nos. Uma coisa é certa: o reformador de Genebra tem nos influenciado com suas ideias até hoje, com o desenvolvimento social na Europa Ocidental e na América do Norte.